Bom, pessoal, vamos retomar nossas aulas sobre propriedades coligativas, né? Eu vou retomar um ponto que eu tinha falado já alguma coisa, né? Mas ficou alguma coisa sem esclarecer, que é sobre a bolhoscopia, que é uma propriedade coligativa. Essa propriedade coligativa trata-se da elevação na temperatura de ebulição de um líquido pela adição de um soluto não volátil, um soluto que a gente chama de soluto fixo, né? Então, digamos que se a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar, se adicionarmos aí uma quantidade de sal, por exemplo, ela vai ferver a uma temperatura maior que 100 graus, né? E que essa temperatura de fervura, de ebulição, vai depender da quantidade de sal que você colocar. Ou mesmo se você colocar outro soluto que não seja iônico, soluto molecular, como por exemplo a sacarose, né? Então essa temperatura de ebulição vai depender, entre outros fatores, também dessa quantidade de soluto fixo que você colocar aí. Eu gostaria de falar também da influência da altitude e, por consequência, da pressão no que diz respeito à temperatura de ebulição dos líquidos, né? Então eu vou colocar duas situações, né? É uma situação no Brasil, por exemplo, em Fortaleza, né? Onde a gente tem aproximadamente aí a altitude do mar, e outra situação em La Paz, lá na Bolívia, onde a gente tem aproximadamente aí uma altitude de 3 quilômetros, né? Então a gente observa que são altitudes diferentes. Então eu perguntaria onde é que o cozimento de alimentos se daria mais rápido, aqui no Brasil, em Fortaleza, ou lá em La Paz, na Bolívia. Outra pergunta, onde a temperatura de ebulição da água seria maior, aqui em Fortaleza, no Brasil, ou em La Paz, na Bolívia? Ainda outra pergunta, onde é que a água ferveria mais rápido? Em Fortaleza, onde nós temos a altitude nível mar, ou em La Paz, na Bolívia, onde a gente tem uma altitude maior? Então, essas são perguntas relacionadas à influência da altitude e, consequentemente, da pressão sobre a temperatura de ebulição. A resposta ela é simples, né? Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica, né? Por consequência, menor será o ponto de ebulição do líquido ali, tá ok? Porque acontece a seguinte situação. Tenho aqui uma imagem para ilustrar. Nesse eixo aqui a gente tem a altitude, né, medida em quilômetros. Nesse eixo aqui a gente tem a pressão atmosférica, medida aí em milímetros de mercúrio, né? Vai até 700 milímetros de mercúrio. Nós observamos que, à medida que nós aumentamos a altitude, nós diminuímos a pressão atmosférica. Se observar no eixo aqui. Bom, à medida que nós subimos, por exemplo, eu saio desse ponto aqui, do eixo das abscissas, né? Eu saio desse ponto, eu me encontro nesse ponto aqui entre 200 e 300 milímetros de mercúrio, né? 250 milímetros de mercúrio. Eu vou observar que eu tenho uma altitude maior, né? Está entre 5 e 10 quilômetros, porque quando eu estava aqui, ó, nesse ponto, né? Onde
minha altitude é zero, ok? Então eu subo um pouco, por exemplo, me encontro aqui numa altitude de entre 0 e 5 quilômetros. Eu tenho uma pressão aí de 5 milímetros de mercúrio, tá bom? Pessoal, esses 760 milímetros de mercúrio corresponde a uma atmosfera, tá ok? A gente observa que à medida que a altitude aumenta, nós temos uma diminuição gradual da pressão que se relaciona com essa altitude, ok? Isso influencia diretamente no ponto de ebulição. À medida que nós aumentamos, à medida que nós aumentamos a nossa altitude, né, nós estamos diminuindo gradualmente a nossa pressão, né, e, por consequência, diminuindo também nosso ponto de ebulição, ok? Nós vamos entender isso nessa imagem ao lado, né, onde a gente vê na figura, nós temos aqui um sistema provavelmente gasoso, né? E essa ilustração aqui indica que existe uma pressão exercida sobre esse sistema gasoso. E nós temos uma temperatura aqui, temperatura X. Existe um aumento dessa pressão. A gente observa que aqui é como se fosse um êmbolo. Esse êmbolo desce, aumentando a pressão, né? Você reduz aqui o volume dentro desse recipiente. Por consequência, aumenta a temperatura. Okay? Então, o aumento da pressão aumenta a temperatura. Então, se a temperatura diminuir, a gente vai voltar a ter uma temperatura inicial, né? Chamaria essa temperatura de T1, e eu chamaria essa pressão de P1, ou T0, ou P0, enfim, dê a denominação que achar melhor, né? A pressão foi para P2, P1, como você desejar aí. Então, de forma proporcional, a temperatura foi para T2 ou T1, tá bom? Ela teve um aumento. Esse aumento da temperatura é proporcional ao aumento da pressão, tá ok? Isso acontece por quê? Se relacionando à altitude. É simples. A atmosfera, ela é uma atmosfera gasosa, né? Então ela tem, digamos assim, um peso, né? Então essa coluna de ar que nós temos, ela exerce um peso sobre os objetos, sobre as pessoas, né? Sobre a superfície, digamos assim, tudo que existe do planeta, né? Então, quanto mais baixo você tiver, maior será, né, maior será essa coluna de ar aí sobre sua cabeça, né? Quanto mais alto você tiver, menor será essa coluna de ar, essa coluna de gases aí. Então é por isso que à medida que você sobe, por exemplo, aí no Monte Everest, né, ilustrado aqui no exemplo, né, mais alto você fica, menor será a coluna de ar, tá bom? Se a pressão é relacionada com essa coluna de ar, então menor será a pressão, tá bom? E para os líquidos, essa pressão vai influenciar em sua temperatura de ebulição, tá bom? De tal forma que a gente terá esse movimento, ok? Agora, se o contrário for feito, né? Se você diminui a altitude, né, você aumenta a pressão, ok? E aumenta por consequência também o ponto de ebulição. A exemplo disso, nós temos a panela de pressão, né? A panela de pressão aumenta a pressão interna ali do sistema,
pelo seu mecanismo, né? Por consequência, a água, por exemplo, se você tiver colocado a água, ela vai ferver a uma temperatura maior do que ela ferve normalmente, se ela tiver, por exemplo, a nível do mar ou não. No caso, eu citaria o exemplo a nível do mar, onde ela ferveria a uma temperatura maior que 100 graus Celsius, né? Mas esse mecanismo funcionaria para outras pressões também, para outras altitudes, já que eu estou aumentando a pressão ali por um mecanismo, tá bom? Então, essa é a influência da altitude sobre o ponto de ebulição ou a temperatura de ebulição dos nossos líquidos. A gente já havia tratado, né, do que se trata a ebulioscopia, né, dessa elevação da temperatura de ebulição do líquido, como a gente ilustra na imagem aqui, né? A temperatura da água como solvente puro, digamos que é T1, e adicionamos aqui que a glicose, que é um soluto fixo, né, não volátil, e molecular a água, formando uma solução aí de água mais glicose. A gente observa que existe uma variação da temperatura para mais, eu vou chamar essa aqui de temperatura 2, né? Então existe um aumento aí pela adição desse soluto, né? Esse é um efeito ebulioscópico que a gente já havia abordado. Nós trabalhamos também, como observamos isso no gráfico, né? No eixo das ordenadas, né? Eixo das abscissas. A gente vai observar o solvente puro, né? A gente tem uma curva para o solvente puro, uma curva para a concentração 1 de uma solução e uma segunda curva, ou terceira curva, para a concentração 2, uma concentração maior da nossa solução. E a gente vai observar que esse é o ponto em que a gente tem a temperatura de ebulição, né? Nós temos aqui a pressão máxima de vapor. Então a gente observa que ela aumenta, ó, T0, T1 e T2. Ela vai aumentando gradativamente à medida que a gente aumenta a concentração em nossa solução, onde a concentração C1 é menor que a concentração C2. Nós já trabalhamos isso aí com detalhes, né? Eu trabalhei também a fórmula, onde a gente tem a variação da temperatura dada pelo solvente, né? A temperatura do solvente, menos a temperatura da solução. Hoje a gente vai trabalhar nós trabalhamos pressão de vapor, que se relaciona com tonoscopia, e trabalhamos ebulioscopia, né? Então foram duas propriedades coligativas. Eu vou trabalhar hoje com vocês a crioscopia, ok? Também é uma propriedade coligativa, né? É o efeito crioscópico, e trata-se do abaixamento da temperatura de congelamento ou do ponto de solidificação e fusão dos líquidos pela adição também de um soluto fixo, um soluto não volátil, que pode ser iônico ou pode ser molecular, ok? Aqui eu cito como exemplo o cloreto de sódio, né? Como iônico, e a sacarose, o açúcar comum, como sendo aí um soluto molecular, tá bom? Então a crioscopia trata-se desse abaixamento aí. Via de regra, as propriedades coligativas elas vão estudar o comportamento do solvente, né, com relação à temperatura de solidificação, congelamento, que é o ponto aqui da crioscopia, por isso crioscopia, né, ebulição e osmose, quando é adicionado esse soluto não volátil, aquele soluto que não vai vaporizar, tá ok? Por exemplo, a gente observa isso também numa imagem, né? Eu tenho aqui o solvente puro, né? E eu adicionei aqui a glicose, o meu soluto fixo. Então eu tenho agora uma solução, tá bom? Então observa que inicialmente eu tinha um T1, uma temperatura 1 de congelamento, né?
para a água pura. Digamos que a nível do mar, ela congela a 100 graus. 100 graus não, a 0 graus Celsius, né? Então, essa temperatura de congelamento da água aí, a nível do mar, 0 graus Celsius. Ela também passa pelo processo de fusão ou derretimento a partir dessa temperatura de 0 graus Celsius, né? Eu adicionei aqui o soluto e a gente observa que existe uma variação para baixo, ó. Existe uma queda nessa temperatura de congelamento, né? Vou traçar até uma linha para a gente ver essa diferença, né? Essa variação, esse delta TC, variação da temperatura de congelamento, né? Onde eu tinha aqui uma temperatura 0, T0, e agora eu tenho uma temperatura T1, tá bom? Ou seja, houve uma queda aí na temperatura de congelamento do solvente pela adição desse soluto fixo. Então, na imagem a gente observa isso. Ó, a temperatura de fusão da água, de derretimento, é de 0 graus Celsius, né? E ela também congela essa temperatura. A gente está ao nível do mar, né? A gente está aí a 1 atmosfera. Mas se a gente adicionar aqui 100 gramas de sal de cozinha em meio litro de água, a gente vai observar um efeito em que a água vai congelar menos 22,89 graus Celsius. Ou seja, existiu aí uma diminuição considerável na temperatura de congelamento dela pela adição desse soluto aí, no caso, um sal, né? Um soluto iônico, tá bom? Então a gente vai observar esse efeito aí. E se você aumentasse ainda mais essa quantidade de cloreto de sódio, você diminuiria ainda mais a temperatura com que a água iria congelar, ou mesmo ela estando congelada para derreter, ok? Nós temos aqui uma pergunta, né? Por que temos água líquida na Antártica, né? A gente sabe que a Antártica fica no polo sul, né, do planeta, fica num dos polos, o polo sul, e que pelas temperaturas que se encontra lá, tendo água pura, a gente não teria água líquida, né? Pelas condições que lá se encontram. Então a pergunta é por que nós temos água líquida lá? A gente sabe que nós temos as calotas polares, né? E nós temos a porção de água líquida. Isso se dá porque a água do mar a gente sabe que tem uma concentração elevada, né? Relativamente elevada de sais. Um desses sais, o mais abundante, é o cloreto de sódio, né? O sal de, digamos assim, é o sal de cozinha não processado, né? E que é graças a essa concentração elevada de sais, em especial o cloreto de sódio, que, digamos assim, a água não congela totalmente. O que vai congelar? O processo funciona da seguinte maneira. Se você tem, imagine se é um recipiente com água e sal, né? Você tem o sal difundido aqui. Imagine que são as partículas de sal difundido aqui no líquido, né? O processo de difusão aí. Processo de difusão, né? Onde o sal está distribuído igualmente por todo o volume de líquido aí. Então, se você pegar aí 1 ml dessa solução, a concentração será a mesma que o restante do líquido que ficou no recipiente, graças ao processo de difusão. Quando existe o abaixamento da temperatura, o que vai congelar primeiro é a água líquida pura, né? Quando congelar toda a água líquida pura, é que a gente vai começar a ter o congelamento da água com sal, tá bom? A gente observa um efeito que, à medida que você vai tendo o congelamento da água pura, você vai tendo a diminuição do volume, obviamente, né? A água pura vai congelando, vendo que ela forma uma camada de gelo aqui, né? No nosso recipiente. E você vai
tendo um aumento da concentração do sal no líquido, porque você vai diminuindo a quantidade de água pura, né? E vai concentrando a solução. Quanto mais você concentrar a solução, maior será o efeito de abaixamento da temperatura de congelamento, tá bom? Então, quanto maior for a concentração, né? Essa concentração normalmente ela é dada em mol por litro, né? São unidades que a gente utiliza em mol por litro, que a gente chama de molaridade. Depois nós vamos estudar esse conteúdo. Então, quanto maior for essa concentração, menor será a temperatura de congelamento do nosso líquido. Então, digamos que vai congelando a água pura, né? A solução restante líquida ali vai ficando muito concentrada e diminuindo muito a temperatura de congelamento. Tá bom? Esse é o efeito que acontece de forma semelhante lá na Antártica. Por isso nós temos água líquida, né? E as calotas, onde nós temos a água pura, ou pelo menos com concentração menor de sais. Dentro dessas possibilidades aí. Nós temos, assim como nas demais propriedades coligativas, né, um gráfico para analisar. Eu chamo a atenção para esse gráfico aqui, né, onde nós temos três situações. Nós temos nessa primeira curva o solvente puro. Na segunda curva nós temos a solução 1, uma concentração 1, menor que uma solução 2 com a concentração maior, né? E nós observamos que existe uma parte onde a gente tem essa substância no estado sólido, né, para denotar aí as diferentes temperaturas de congelamento aí para essas diferentes aí soluções. Nós temos aqui no eixo da ordenada pressão de vapor, no eixo das abscissas nós temos a temperatura, que é crescente, né? E que aqui também a gente tem uma crescente na pressão de vapor, né? Dados aí 2 pontos nos 2 eixos. Vamos analisar aqui a temperatura de congelamento, né? Nós temos que para o solvente puro, essa é a temperatura. A gente observa que todos se encontram no estado sólido, ó, todos estão dentro da curva do estado sólido, né? Então, essa é a temperatura do líquido puro. Nós acrescentamos aí um soluto fixo. Então, vamos observar aqui ó, que existe uma diminuição, ó. Uma diminuiçãozinha, ó. A gente observa a variação para menos, aí diminui a temperatura. Na temperatura de congelamento, já que nós estamos falando do estado sólido aqui, ó. Tá ok? Eu adiciono ainda mais soluto fixo, né, para a concentração ficar maior. Então, C2 vai ser maior que C1, é o que a gente observa aqui, me referindo a essa curva aqui. Então, eu vou ter uma terceira curva com uma terceira temperatura de congelamento que ainda é menor, que eu chamo de T2. Ok? Então, é assim que a gente observa no nosso gráfico. Seria ao contrário por exemplo, a temperatura de ebulição que aumenta, né? Eu estabeleço que aqui eu tenho uma pressão máxima de vapor, né? Então, o meu líquido vai ferver no caso do solvente puro, vai ferver a essa temperatura, né? Porque ele atinge a pressão máxima de vapor a essa temperatura aqui que eu chamo de T0, né? Então, eu adicionei aqui um soluto fixo, formando aí uma solução 1. Então, eu vou observar um aumento de temperatura, né? A gente observa que existe uma crescente no eixo das abscissas. Quando eu vou ter T1, eu coloco ainda mais um pouco de soluto fixo, tendo aí a solução 2, onde a concentração de C1 é menor que C2, e eu vou ter aqui uma terceira temperatura que é T2, que é maior que T0 e T1, tá bom? Então eu vou dizer que se organiza dessa forma: T0 é menor que T1,
que é menor que T2. Para crioscopia, eu vou ter que T0 e T2, ao contrário, é menor que T1, que é menor que T0. Tá bom? Então, dessa forma que nós analisamos o gráfico desse efeito aí, efeito crioscópico. Eu tenho o mesmo gráfico aqui, onde a gente observa a mesma coisa, só que tem outros detalhes aqui, né? Eu chamo a atenção para a diminuição da temperatura de congelamento, né? Isso aqui é para água pura, essa curva é para água pura, tá ok? Então essa é a temperatura de congelamento da água pura, no eixo das abscissas aqui, ó. Temperatura de congelamento. Existe a adição de um soluto fixo. Nós temos uma solução menos volátil, por consequência. E vamos observar aqui um aumento da temperatura de ebulição pela adição desse soluto fixo, né? E uma diminuição, uma variação para baixo, ó. Um delta Tc aqui, de variação da temperatura de congelamento para baixo, né? Pela adição desse soluto. Então esse é o efeito crioscópico, onde eu vou ter uma temperatura menor de congelamento, tá bom? Então existe uma diminuição, a gente observa claramente aqui. Então a gente tem que, desse ponto da curva até aqui, nós temos substância no estado sólido. A partir daí nós temos substância no estado líquido, tá bom? E eu também represento aqui a variação da pressão, a pressão máxima de vapor. Existe uma diminuição aí, ó. Tá ok? Então chama atenção também para isso. Existe uma diminuição da pressão máxima de vapor quando você adiciona esse soluto fixo. O que é que acontece na prática? Quando você adiciona o soluto fixo a um solvente, forma ali uma solução, existe o acontecimento de todos os fenômenos ao mesmo tempo. Da tonoscopia, da ebulioscopia, da crioscopia e da osmoscopia, que a gente vai estudar depois. Tá bom? São os 4 efeitos ao mesmo tempo. Tá bom? Então adicionei lá o soluto fixo, digamos que seja o cloreto de sódio na água. Então vai existir um aumento, uma variação para mais a temperatura de ebulição, vai existir uma diminuição na temperatura de congelamento, uma diminuição na pressão de vapor desse líquido, tá bom? E vai existir aí um aumento na pressão osmótica, que é uma coisa que a gente vai estudar depois. Tá bom? Quanto maior for a concentração, maior vai ser a pressão osmótica. Então, os 4 efeitos são observados ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá bom? Por isso que nesse gráfico aqui eu tratei, pelo menos, os 3 efeitos aqui. O efeito crioscópico, em laranja, o efeito tonoscópico, em azul, e o efeito ebulioscópico, aqui, em verdinho. Essa linha aqui denota a pressão máxima de vapor. Então, nós temos aqui 2 pressões apresentadas, P e P2, que é a pressão máxima de vapor, para a gente denotar essa diferença aí de pressão. Ok? Então esse aqui é o gráfico da crioscopia e ebulioscopia. Por fim, nós temos uma fórmula para calcular essa variação da temperatura de congelamento, ΔTc, onde nós temos a temperatura de congelamento do solvente menos a temperatura de congelamento da solução. Então, as questões a serem trabalhadas fornecerão os dados, pelo menos 2 dados, para você determinar um terceiro item aí, tá ok? A gente depois vai trabalhar aí com questões nesse sentido. Hoje eu quero apenas apresentar a fórmula para vocês. Então essa é a fórmula de calcular. Então essa fórmula vai depender muito do enunciado da questão, de como a questão está sendo trabalhada para a gente aplicar na fórmula e determinar essa variação da temperatura de congelamento pela adição de um soluto fixo, tá bom? Então eu encerro aqui mais essa propriedade coligativa. A gente tem ainda que trabalhar ainda osmoscopia, né? Eu vou trabalhar a osmose, explicar o que é a osmose antes, para a gente ir para a osmoscopia e pressão osmótica, né? E ainda vamos trabalhar também a osmose reversa. Tá bom? Esses assuntos para a próxima aula. Então, encerro essa apresentação aqui.
finalizando a apresentação sobre crioscopia.